Bom dia, galerinha. Infelizmente a gente está sem música porque o Instagram não está mais permitindo por conta de privacidade. E é bom que até a gente faz a introdução mais rápida. Falaremos muito mais sobre os assuntos. E um ótimo dia a todos. Sexta-feira, dia 24 de maio, às 5 horas para todo o Brasil. Falando daquilo que é interessante para mim, interessante para você, interessante para a nossa vida, interessante para o nosso concurso do INSS. Bom dia, Alice. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Rufaria. Vão entrando, pessoal, vão compartilhando essa live. Live muito boa. E para o pessoal que está entrando agora, lembrando que aqueles que adquiriram o material disponibilizei ontem, quase meia-noite, no grupo. Tá lá o material disponível. Sim, Alice, eu estava pensando sobre isso ontem. Se vai ficar normal os horários da live no final de semana. O objetivo aqui é ser todos os dias, de segunda a segunda, domingo a domingo, feriado, sempre nesse mesmo horário. Só que eu estava pensando de fazer o que no domingo à noite ou no sábado à noite. Sábado à noite a gente poderia fazer o seguinte: no sábado a gente poderia tirar uma hora de live para resolver as questões do que a gente falou a semana todinha. E no domingo? No domingo a gente faria revisão de todos os conteúdos que a gente viu durante a semana. O que é que vocês acham? Bom dia, Bruna Martins. Bom dia, Amanda Biscuit. O que é que vocês acham, pessoal? Muito interessante a proposta. No sábado a gente resolveria todas as questões referente aos assuntos da semana. Somente isso. Questões. Falarei os pontos mais importantes. E no domingo, à noite, a gente faria revisão de todo o conteúdo que a gente viu durante a semana. O que vocês acham? Muito bem. Então, o horário segue normal. Sábado, 5 da manhã. Domingo, 5 da manhã. A diferença é que haverá transmissão à noite e no domingo à noite também. Não quer dizer que a live vai ser regrada todo sábado à noite e todo domingo à noite. Mas, tipo, para esse final de semana agora, poderia ser uma boa, pelo menos um domingo à noite. A gente poderia estar fazendo revisão de questões, revisão por meio de questões, e seria uma boa, tanto para mim como para vocês. Isso é um negócio que eu vou definir ainda hoje, pessoal. Mas é uma proposta que eu tenho, e se der certo, eu divulgarei nos grupos, divulgarei aqui no Stories do Instagram, e se der certo a gente faz. Então, vamos começar o assunto de hoje. O assunto de hoje, o materialzinho já está lá no grupo, para quem adquiriu. Tudo certo. Horário fixo, todo dia 5 da manhã. Todos os dias 5 da manhã. Domingo, sábado. Então, eu queria fazer uma retificação sobre ontem, que eu fiquei me questionando sobre se eu tinha falado certo ou errado sobre a Seguridade Social que eu falei para vocês. Quase no finalzinho da live, eu falei o seguinte: eu disse que eu perguntei a vocês se a Seguridade Social tinha caráter contributivo ou não.
Eu dei até o exemplo da máquina de refrigerante, que você colocava lá e não ia nascendo refrigerante, mas que haveria o custeio prévio por parte da máquina. Aí eu disse a vocês que a Seguridade Social ela não tinha caráter contributivo. Foi o que eu disse a vocês, como regra. Mas vocês só vão responder na prova que a Seguridade Social não tem caráter contributivo quando a questão de prova falar o seguinte: em regra, a Seguridade Social não tem caráter contributivo, sendo a sua exceção a Previdência Social que possui caráter contributivo. Vocês só podem responder a essa questão se for assim. Agora, se a questão falar o seguinte: Seguridade Social tem caráter contributivo? Aí veja bem, se você for responder a questão assim, se a questão vier desse jeito, que eu acho que não vem, porque é complicado, tanto para o examinador como para você que está estudando, eu acho complicado demais. Mas veja só, eu queria dar um exemplo do seguinte. Vamos supor o seguinte: Seguridade Social, ela é o pai. Quem são os filhos da Seguridade Social? Vamos supor que a filha é a Previdência Social. Entenda o meu raciocínio. Seguridade Social é o pai, Previdência, que tem um caráter contributivo, é a filha. E os dois filhos, assistência e saúde. Aí vamos supor outro exemplo. Eu sou pai e eu tenho uma filha e dois filhos. Eu posso chegar para você e dizer: Everton tem filhos. Eu posso chegar para você e dizer isso? Everton tem filhos. Assim, filhos no masculino. Everton tem filhos, está afirmando. Então, ele está generalizando tudo. E a filha? E a Previdência Social? Então, se for assim, eu acho que não vem essa questão. Acho que eu deixei essa dúvida ontem aqui, mas eu quis dizer o seguinte. Eu quis dizer que, se a questão perguntar assim, você vá na regra. O que a regra diz. E expressamente falar na questão. Então, o assunto de hoje, o assunto programado para ontem era Seguridade Social. A gente ia falar ontem sobre a sua organização, os princípios. Ontem só falamos sobre os aspectos principais da Seguridade Social, que é o tripé: saúde, assistência e previdência. E deixei os princípios para hoje, porque é muita coisa. Então a gente vai começar falando sobre os princípios. E a imagem tá boa, o som tá bom. Posso continuar? Todo mundo acordado, todo mundo vivo. Eu vou continuar, pessoal. Princípio da solidariedade. Por que eu comecei por esse princípio? O que é que o princípio da solidariedade fala? Para você, o que é ser solidário? Quando diz que você deve ser solidário. Para você, o que é solidariedade? Solidariedade é você fazer alguma coisa sem querer nada em troca. Por exemplo, eu vejo um velhinho na rua, um mendigo na rua, e eu quero ajudar aquele mendigo. Aí eu chego lá e vou ajudá-lo sem querer nada em troca. Como é que funciona para a Previdência Social? Esse princípio da solidariedade, pessoal, ele está previsto, ele não é um princípio expresso da Seguridade Social. Ele é um princípio implícito. Ele é expresso para o direito constitucional.
Lá no artigo 3º, inciso 1, o que é que fala o artigo 3º? O título 1º da Constituição Federal, ele vai trazer os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. O que é que fala o artigo 3º? O artigo 3º vai falar sobre os objetivos da República Federativa do Brasil. Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Com GERPRO. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 1. Inciso 2. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, veja só. O que interessa para a gente? Artigo 3º, inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Está previsto lá no artigo 1º da Constituição. Para o direito previdenciário, para a legislação previdenciária, ele é um princípio totalmente implícito. Ele pode se dividir em dois tipos. A solidariedade espontânea e a solidariedade provocada. O que quer dizer a solidariedade espontânea? Por livre e espontânea vontade. E a solidariedade provocada? Por livre e espontânea pressão. O que quer dizer livre e espontânea pressão? Então, eu pergunto a vocês, qual é a solidariedade aplicada para a Seguridade Social? A solidariedade espontânea ou a provocada? Qual é a adotada para a Seguridade Social? O tipo que é adotado para a Seguridade Social é a solidariedade provocada, ou seja, por livre e espontânea pressão. A Seguridade Social impõe a solidariedade a todos de forma provocada, ou seja, por livre e espontânea pressão. O que é que isso significa? Vamos supor o seguinte, pessoal. Vamos supor que, por exemplo, fica mais claro para vocês. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que dois times grandes do nosso Brasil, Flamengo e Corinthians, não torço para nenhum, para não dizer que eu estou colocando meu time aqui. Vamos supor o seguinte, Flamengo e Corinthians. Flamengo, maior número de torcedores do Brasil. Corinthians, segunda maior torcida do Brasil. Vamos supor que esses dois times, eles peguem e exijam de cada torcedor seu como contribuição a cada mês de R$1. Imagine só, esses times vão lá e exigem contribuição de R$1 de cada torcedor. Isso ele está exigindo, ele quer expor a solidariedade provocada, ou seja, por livre e espontânea pressão. Só que não é assim, porque se fosse assim, o time do Flamengo, o time do Corinthians, seria a elite mundial. Seria o melhor time do mundo, porque a receita seria muito alta desse time. Como Milan, Real Madrid, Chelsea. Seria considerada a nível europeu. Aí veja só o que eu quero dizer a vocês. Como é que a Seguridade Social vai impor essa solidariedade para a gente? A Seguridade Social, ela é muito esperta, ela é muito rica. Eu não sei porquê, é engraçado que em tempos de crise que o Brasil enfrenta, a Seguridade Social mantém-se lá equilibrada, estável, rica, muito rica a Seguridade Social. Vou explicar a vocês até o final da aula por que a Seguridade Social é rica. É provocada, pessoal, porque todos que estão aqui na live, de maneira direta ou indireta, você contribui para a Seguridade Social. Você é obrigado a contribuir com imposto. Você paga algum tributo. Você paga IPVA. Até na conta de luz, de energia, vem lá um certo tributozinho. Com certeza faz parte de pequena porcentagem que vai para o orçamento da Seguridade Social, para dividir entre os três. Então, esse é o princípio da solidariedade. Comecei com ele porque ele é aplicado a todos. Todos o quê? Seguridade, assistência, saúde e previdência. Ele é aplicado a esses. Iniciando na legislação,
na Constituição Federal, no seu artigo 194, ele fala o seguinte: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Falamos ontem sobre isso, destinados a assegurar os direitos relativos à paz burra, paz com S, previdência, saúde e assistência. Parágrafo único. Agora sim, a gente vai entrar. Parágrafo único. O que é que fala o parágrafo único? Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar. Pessoal, quem é que organiza a Seguridade Social? Poder público, não é poder público e sociedade. Já vi questão sobre isso. Quando a gente fala o seguinte, iniciativa, você tem que decorar. Iniciativa 2. Iniciativa 2. Organização 1. Poder público. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Quais são os objetivos? Um monte de incisos. Vamos falar sobre cada um deles. Universalidade da cobertura e do atendimento. Vou ler um breve conceitozinho e vou dar o exemplo bem dinâmico para você compreender, maximizar o conteúdo e focar nesse conteúdo no que a banca cobra. 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 4. Irredutibilidade do valor dos benefícios. 5. Equidade na forma de participação no custeio. 6. Diversidade da base de financiamento. 7. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação de 4. Trabalhadores, empregadores, aposentados e governo. Não entra aqui os pensionistas. Vamos entrar agora em cada um especificamente. Bem rápido, que a live está ficando muito tempo, 1 hora, e vamos ser rápidos e breves aqui. Universalidade da cobertura e do atendimento. O que é que esse princípio fala para a gente? Universalidade da cobertura e do atendimento. Quando ele fala em universalidade da cobertura, você vai subdividir universalidade da cobertura e vai jogar o seu conceito. Universalidade do atendimento e vai jogar o seu conceito. O que significa universalidade da cobertura? Universalidade da cobertura significa que você vai cobrir aquelas pessoas. Veja só que eu coloquei aqui no resumo. Trata-se da Seguridade Social cobrir o maior número. Aqui é um todo, um conceito todo aqui. Universalidade da cobertura e do atendimento. Trata-se da Seguridade Social cobrir o maior número de pessoas possível, bem como atender o maior número de contingências sociais. Problemas sociais possível, sem nenhum tipo de discriminação ou distinção. Ou seja, universalidade da cobertura. Trata-se da Seguridade Social cobrir o que a universalidade da cobertura? O maior número de pessoas possível. Então, decore qual o aspecto subjetivo. O que significa aspecto subjetivo? Subjetivo de sujeito. Qual o aspecto subjetivo da universalidade da cobertura e do atendimento? Universalidade da cobertura é o aspecto subjetivo, ou seja, pessoas, cobrir o maior número de pessoas possível. Aí vai falar do atendimento. O que é o atendimento? O atendimento vai ser o aspecto objetivo. O que é o aspecto objetivo? Vem de objeto o que? Atender o maior número de contingências sociais possível. Porque a Seguridade Social é rica, mas ela não tem recursos ilimitados para oferecer tudo a todos. Aí, a universalidade da cobertura deve ser entendida como a necessidade daquelas pessoas que forem atingidas por uma contingência humana. Ou seja, foi acidentado, morreu, precisou de um benefício sobre você ficou velho, idade avançada. Isso é a universalidade da cobertura, aspecto subjetivo. Deve ser atendida como a necessidade daquelas pessoas que forem atingidas por uma contingência humana, ou seja, cobertura pessoas.
Já a universalidade do atendimento refere-se às contingências que serão cobertas, não às pessoas envolvidas, isso é importante. As necessidades que serão cobertas e não as pessoas envolvidas, porque pessoa está lá no aspecto subjetivo, universalidade da cobertura. Mas as adversidades ou aos acontecimentos em que a pessoa não tenha condições próprias de renda ou de subsistência. Sendo assim, todas as pessoas têm o direito de estarem cobertas pela Seguridade Social e todas as contingências humanas devem ser atendidas pela Seguridade Social. Então, entenderam, pessoal? Aspecto subjetivo, que vem de sujeitos. Quem? Pessoas que serão atendidas. Mas isso se refere à universalidade da cobertura. Universalidade do atendimento. Aspecto objetivo. Vem de objeto. O que? As contingências sociais. Riscos sociais. Isso é importante. Já caiu em questão da ESAF, inclusive aquela sobre a Seguridade Social, perguntando sobre o aspecto subjetivo e objetivo, lá no conceito que eu falei ontem. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. O que é isso? O que significa isso? Para quem é isso? O que é uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais? Seguindo-se o princípio da igualdade, ou seja, Constituição Federal, ou seja, para ver se vocês estão acordados, ou seja, princípio da igualdade. Eu sei que é seja, viu, pessoal? Estou brincando aqui para ver se vocês estão acordados, ligados, prestando atenção. O que é que vai falar o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais? Vai tratar do artigo 5º, que trata sobre igualdade, que vai falar sobre igualdade. Seguindo-se o princípio da igualdade, deve haver um tratamento equânime e isonômico entre as populações urbanas e rurais. Ou seja, pessoal, antes da Constituição, esse princípio ele veio agora não, em 1988 com a promulgação da Constituição. Agora você pega e imagina se haveria a possibilidade de ter esse princípio antes da Constituição. Você acha que havia essa distinção equiparando o trabalhador urbano com o trabalhador rural? Eu acho muito difícil. Com certeza não tinha. Veio previsto agora na Constituição de 1988. Então, ela foi muito benéfica para o trabalhador rural. Porque vamos supor o seguinte, pessoal. A transmissão está ok, net caiu, Pérola. Tá ok, né, pessoal, a transmissão? Vamos lá, vou continuar. O que é que você vai prestar atenção nesse benefício? Ele veio previsto em 1988. Veio previsto em 1988. Antes disso, não havia esse princípio. Então é o seguinte, quando você fecha seus olhinhos, aí você vai pensar nesse... Eu não vou orar agora não, pessoal, mas é só para você pensar. Quando você fecha os olhinhos, aí você vai pensar no trabalhador urbano. O que é que você pensa, vem à sua mente, quando a gente fala em trabalhador urbano? Veja só o que eu estou vendo. Eu estou vendo um cara todo com gravata, seu blazezinho, sua camisa branca social, sua calça social, trabalhando em um ambiente bem confortável, no ar-condicionado, bem de boa lá, trabalhando tranquilo, sem estresse. Agora vamos fechar os olhinhos e pensar no trabalhador rural. O que é que você vê no trabalhador rural? Diga aí o que é que você está vendo quando você pensa no trabalhador rural. Um pobre miserável... Não, estou brincando, pessoal. Você vai pensar o velhinho, ou o novo mesmo, com o rosto engelhado, todinho. Eu tenho um rosto engelhado um pouquinho, pessoal, mas não sou trabalhador rural, não. Você vê o trabalhador rural
com o rosto engelhado, trabalhando na exposição do sol, o sol lá castigando ele com a enxada, com a estrovenga. Tá lá, pessoal, morrendo. Morrendo não, tá se matando lá. O que é que diz esse benefício? Uniformidade e equivalência dos benefícios. Então, ele quer dizer que todos os benefícios serão prestados de forma isonômica. Então, tanto o trabalhador urbano como o trabalhador rural terão os mesmos direitos aos benefícios. O que é equivalência? Ele vai colocar na balança e vai equilibrar. O que é que eu posso oferecer para o trabalhador rural em detrimento do trabalhador urbano? A alíquota na base de cálculo, por exemplo, se o trabalhador urbano ele se aposenta com 65 anos de idade, sendo homem, o trabalhador rural terá 5 anos a menos para se aposentar. E qual a sua base de cálculo? Será na alíquota. Por exemplo, se o trabalhador urbano ele contribui com certa alíquota, o trabalhador rural ele vai contribuir com uma alíquota bem menor e vai se aposentar mais cedo por causa da sua exposição aos raios solares, por causa do seu desgaste físico. Aí eu coloquei um conceitozinho aqui, uniformidade. Uniformidade de respeito aos tipos de benefícios existentes. Uniformidade, benefícios existentes. Todos eles terão os mesmos benefícios. Por exemplo, tanto o trabalhador rural, tanto o trabalhador urbano como o rural têm direito ao mesmo benefício. Foi o que eu expliquei. Equivalência diz respeito aos requisitos de acesso, como que eles terão acesso, a diferenças do acesso aos benefícios e serviços, que serão diferentes. Foi o que eu expliquei também, diferença de alíquota. Aí aqui diz assim no material, como por exemplo, a diferença de 5 anos para a aposentadoria por idade. Terminei os dois princípios, universalidade e agora uniformidade. Vou para o terceiro benefício. Terceiro princípio da Seguridade Social. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. O que é isso? Seletividade. Seletividade vem de selecionar. O que é distributividade? Eu vou distribuir. Como será isso? Coloquei um conceitozinho aqui. Deve haver uma seletividade de forma consciente, escolhendo-se criteriosamente dentro da legalidade. Princípio previsto no artigo 37 da Constituição Federal, o princípio da legalidade. Quais as pessoas que realmente têm o direito na prestação dos benefícios e serviços da Seguridade Social? Aí a distributividade. A distributividade diz respeito ao caráter social de distribuição de renda. Vamos falar o seguinte. Qual o principal exemplo que a gente pode usar aqui nesse princípio? Um princípio muito importante como esse, que a gente pode usar a assistência social. Como significa a assistência social? Expliquei ontem na nossa live. Seletividade. Eu vou selecionar aquelas pessoas que terão os seus requisitos para ser prestado pela assistência. Lá é bem claro, assistência social. Quem tem direito à assistência social? A quem dela necessitar, ou seja, seletividade. Por que isso? Porque tem o princípio da distributividade. O que é que diz a distributividade? A distributividade, ele vai distribuir esse benefício que já é restrito com um certo grau de abrangência bem maior a essas pessoas. Por exemplo, a assistência social, ela vai selecionar as pessoas a quem dela necessitar. Tem os seus critérios previstos lá no SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e ela vai distribuir aquelas pessoas que preenchem esses requisitos. Vai distribuir de forma isonômica, equânime. Exemplo, você pode colocar aí, princípio da seletividade. Exemplo, a assistência social. Segundo exemplo, auxílio reclusão, salário família. O que isso significa?
Quando você está estudando esse benefício, você vai ler lá, salário família, para os dependentes do segurado de baixa renda. Auxílio reclusão, para os dependentes do segurado de baixa renda. Tá caindo muito? Tá caindo, pessoal? Como é que tá? Posso continuar? Tá normal a transmissão? Tranquila? Aqui pra mim tá normal. Então é isso, pessoal. Exemplo desse princípio. Assistência social, salário família e auxílio reclusão. Vamos para a irredutibilidade do valor dos benefícios. Irredutibilidade do valor dos benefícios. O que é isso? Para você, o que é irredutibilidade? Para você, o que é isso? Irredutibilidade, aqui diz irredutibilidade do valor dos benefícios. A prova pode cobrar para você, segundo o princípio da irredutibilidade do valor dos serviços. Se falar isso, se você passar batido nessa palavrinha, já era para você, viu? Irredutibilidade do valor dos benefícios. Circula benefício bem grande, para você nunca esquecer isso na sua vida. A Seguridade Social garante a irredutibilidade do valor nominal. O que é isso, nominal? É o meu nome? É o quê? Nome de quem? Valor nominal. O que é isso? A Seguridade Social. Eu não estou falando aqui que é a Previdência, nem a Saúde, nem a Assistência. Eu estou falando da Seguridade Social. Eu estou falando do gênero, que ela garante o valor nominal. Um exemplo para você nunca mais esquecer na sua vida. Vamos supor que em 1990 você recebia R$1.000. R$1.000 em 1990. Hoje, 2019, você continua recebendo R$1.000. Foi respeitado o seu valor nominal, sim ou não? Você, isso mesmo, vai dar diminuir salário. Então, se você recebia R$1.000 em 1990 e hoje recebe R$1.000 do mesmo jeito, então foi respeitado esse princípio. Princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios da Seguridade Social. Ou seja, não pode ser reduzido o número do benefício. O que é o valor real, pessoal? O valor real, previdência social, é o poder de compra. Se em 1990, com R$1.000, eu comprava para fazer aquele churrasco 10 quilos de picanha, 10 quilos de maminha, e chegou em 2019, com certeza, com o índice de inflação, com esses índices, com as taxas aumentando, salário aumentando, com certeza, em 2019 meu salário não vai ser mais R$1.000. Vamos supor que o poder de compra subiu de R$1.000 para 5.000. Então eu estaria recebendo 5.000. Ou seja, a Previdência garante o seu valor real. Concluir irredutibilidade do valor dos benefícios. Falamos já sobre o princípio da solidariedade, universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços prestados à população urbana e rural, seletividade e distributividade dos benefícios e serviços, e irredutibilidade do valor dos benefícios. Vamos agora à equidade na forma de participação do custeio. O que é isso? O que é equidade? Lembro como hoje, pessoal, eu ia fazer a prova do TRE lá em São Paulo e não fui fazer essa prova porque temia muito redação. Eu disse, vou inventar de fazer esse TRE e ver no que dá. Não fui fazer a prova, mas a primeira coisa que eu fiz assim que saiu a prova, o que foi que eu fui olhar? Tema da redação do TRE São Paulo. Falava sobre equidade. Eu disse, Jesus Cristo, o que é equidade? Imagina você dissertar sobre 30 linhas sobre esse tema, equidade. Fale sobre a equidade. Como a equidade é importante na sua vida. Como ela ajuda a sua vida. Fale sobre o princípio da equidade. O que é que fala o princípio da equidade na forma de participação e custeio? Diz o seguinte, este princípio pode ser entendido como: é simples, quem tem mais capacidade econômica, paga mais. Quem tem menos capacidade econômica, paga menos.
E quem é humilde não paga nada. Então eu sou muito humilde. Eu sou humilde com todo mundo, então não pago nada. Quando falamos em custeio, estamos falando em financiamento. Artigo 195. Isso mesmo, tratar igual os desiguais. Isso mesmo. Um financiamento equânime é um pagamento justo. Ou seja, se eu tenho um empresário, vamos colocar de um lado Eike Batista e de um lado Everton. Meu Deus, como vai ser a contribuição? Eu vou pagar R$1 e Eike Batista vai pagar 1.000. Aí tá a equidade. Eike Batista é um cara muito rico e Everton é um cara muito pobre. A gente faz essa analogia para você nunca esquecer. Quem tem mais capacidade contributiva, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Isso mesmo, tratar de forma desigual os desiguais. Muito bem. Então, concluímos equidade na forma de participação do custeio, ou seja, justiça social. Junto com esse benefício não, estou com um nome benefício na mente. Junto com esse princípio, a gente pode falar também com a diversidade da base de financiamento. O que é que vai falar o princípio da diversidade da base de financiamento? Vai falar também sobre justiça social. Vai trazer também sobre esse aspecto de capacidade contributiva. Ou seja, diversidade da base de financiamento. Este princípio ordena que o dinheiro que entra para financiar a Seguridade Social deverá vir de diversas fontes. O que foi que eu disse a vocês no início da live? Que a Seguridade Social é muito rica, ela é podre de rica, muito dinheiro, milhões e milhões todos os meses na Seguridade Social. A Seguridade Social ela move o mundo, ela move o Brasil. Pode ter o cara mais milionário do Brasil. Ele pode se quebrar todo, ele pode ficar liso, morar debaixo de uma ponte. Se esse cara pegar e for lá na Seguridade Social, ela vai estar rica, rindo da cara dele, porque a Seguridade Social tem muito dinheiro, muito dinheiro. Eu tenho meus pensamentos e minhas posições. Eu não entendo por que tanto corte, não estou defendendo partido, nem bandeira, nem nada. Como a Seguridade Social é rica, eu não entendo por que fazer essas coisas, tirar benefícios, ou seja, lascar o cidadão brasileiro, sendo que a Seguridade Social é rica, pessoal, muito dinheiro. Vou explicar agora por que ela é rica. Olha o que diz: para que ela se mantenha firme e sólida financeiramente. E de onde vêm as receitas da Seguridade Social? A resposta está no artigo 195 da Constituição Federal, que fala sobre financiamento. Artigo 195. Também corrupção ao extremo. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Quem é que financia a Seguridade Social? Toda a sociedade, de forma direta e indireta. Princípio da solidariedade, lembra? Nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, Estados, DF e município. Veja só aí, cada porcentagem do orçamento anual da União, Estado, DF e município, por mais pequeno que seja, vai para a Seguridade Social. Sempre, todo mês. E das seguintes contribuições sociais. Quais as contribuições sociais? Do empregador, da empresa e da entidade equiparada, na forma da lei. Da empresa. Como é que a empresa contribui? Sobre a folha de salário, sobre a receita ou faturamento, o lucro da empresa. Vamos supor aí que seja milhares de dinheiros, milhares para a Seguridade Social. Do trabalhador, como que o trabalhador contribui? Incide sobre o seu salário de contribuição. Todos os trabalhadores, no geral, todo mundo trabalha hoje, pessoal, e contribui para a Seguridade Social. Sim, vamos retomar rapidinho, lembrei agora de um exemplo. Como todos os trabalhadores eles contribuem, todo mundo, independentemente de quanto você recebe. O que é que o princípio da Seguridade fala? Da seletividade e distributividade fala.
para você não esquecer também. Por exemplo, se eu trabalho e ganho R$ 5.000 por mês, eu não sou considerado um contribuinte de baixa renda. Então, seletividade, eu estou contribuindo para a Seguridade Social. Mas, o que é Seguridade? Assistência, Previdência e Saúde. Então, eu não vou ter benefício da assistência social, mas isso se reflete no princípio da solidariedade. Vai estar contribuindo, ajudando a manter o sistema. Mais contribuições. Receita de concursos e prognósticos. Mega Sena, loteria. Meu Deus, quanto de dinheiro que não é. Todo ano, Mega Sena da virada acumulada. Porcentagem? Para onde? Seguridade Social. Seguridade Social move o mundo. Do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a ele equiparar. Veja como a Seguridade Social é rica, muito dinheiro, muito mesmo. Além das receitas citadas, o governo pode instituir uma nova fonte de custeio. Olha agora, o governo vai instituir uma nova fonte de custeio. Como é isso? A previsão está lá no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Como que o governo vai instituir uma nova fonte de custeio? Requisito: lei complementar. Se colocar lei ordinária, decreto presidencial, está errado. É lei complementar. E o fato gerador seja diferente dos já existentes. Ok. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. 15 minutinhos para acabar. O que é que este princípio fala? Caráter democrático e descentralizado da administração. Como fazer para adquirir resumos? Jaque Belém. Veja só, no meu Stories tem lá. Todo dia eu posto o link do resuminho, só é você arrastar para cima que você vai ser direcionado para o site do PagSeguro. É uma compra confiável, somente R$30. R$30, todo o material completo de direito previdenciário. Você vai ter acesso às minhas lives, que elas não ficam salvas aqui, eu salvo e deixo somente para quem adquiriu. E todos os dias seu material vai estar lá disponível da live. Por exemplo, a live de hoje, daqui para meu dia, ficará disponível no grupo que eu formei, no grupo desse resumo. Como vai ser disponível? O material eu disponibilizei ontem da live de hoje. O pessoal que adquiriu está lá, está assistindo a live junto com o material. E aqui só está revisando. A live, assim que eu fizer o carregamento da live, ela vai para o grupo do WhatsApp para fazer complemento com o material. Como funcionará amanhã? Amanhã, hoje mesmo, já vou preparar o material de amanhã. Vou lançar no grupo, pessoal, aqui, material de amanhã, dia 25. Tá aqui, o assunto vai ser esse. Imprime o material, rabisque, faça o que quiser. E a live não fica disponível somente para quem adquiriu. Então, assim que acabar a live, já vou colocar o link aqui do resumo. Você arrasta para cima, efetua o pagamento e manda o comprovante para mim. E eu adiciono você no grupo. E só sucesso. E você vai gabaritar previdenciário, querendo ou não. Vamos lá. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite. Governo, trabalhador, aposentado e quem? Trabalhadores, empregadores, aposentados e governo. O que é que diz isso? O que é que ele vai se referir? Este princípio objetivo nos traz duas características da Seguridade Social. Esse princípio. Descentralizada. A questão vai dizer que é centralizado. Isso é óbvio. A questão vai colocar lá, caráter democrático e centralizado. Se você ler isso 5 vezes hoje. Caráter democrático e descentralizado. Aí, característica descentralizada. Outra característica democrática. O que significa ser descentralizada? Isso tudo está no meu material. Tudo que eu estou falando aqui está lá. E muito mais. É porque não dá tempo de falar somente em 1 hora. O caráter descentralizado impõe que todos os entes federativos, União, Estados, DF e municípios, estão obrigados a promover a Seguridade Social. Todos os entes federativos, tanto União como o município mais pequeno que você souber que existe. Você chega lá, prefeito,
e disse: Senhor prefeito maravilhoso, lindo, cheiroso, eu queria que o senhor colocasse para mim um órgão do SUAS. Eu preciso da assistência social na minha cidade, no meu município, e eu queria que o senhor colocasse isso urgente. Aí o prefeito vai e olha para você e fica rindo. Haha, quem é você na hora do dia me pedindo isso? Tem que pedir ao governo federal, mas não tem que pedir ao governo federal. Olha aqui o que está dizendo. Caráter descentralizado. Impõe, é uma obrigação que todos os entes federativos, União, Estados, DF, municípios, estão obrigados a promover a Seguridade Social. Na questão vai falar que é facultativo. E não, é obrigado a promover. O que é que fala o caráter democrático? Segunda característica. Impõe que a sociedade tenha o direito de participar de sua administração e gestão. Foi o que eu disse. Impor ao prefeito, pedir, requisitar os órgãos de gestão, como poderá ser visto no Conselho Nacional. O que é isso? É um órgão que tem a sua composição, não é um colegiado, tem a sua composição lá com cidadãos, com trabalhadores, governo. A administração deve ser exercida por órgão colegiado, ou seja, com participação dos diferentes representantes interessados na gestão da Seguridade Social. Acabei de falar. É a chamada de quadripartite. Por que quadripartite? São estes: trabalhadores, empregados, aposentados e governo. Eu quero deixar bem claro o seguinte agora. A gente falou sobre iniciativa. A iniciativa é de quem? De dois: poder público, sociedade. Poder público e sociedade. Iniciativa. Quem organiza? Poder público. Gestão. Qual a gestão? Quadripartite. O que é que fala a gestão quadripartite? Trabalhadores, empregadores, aposentados e governo. Não entram os pensionistas aqui. Pré-existência do custeio em relação ao benefício ou serviço. O que é isso? Pré-existência do custeio em relação ao benefício ou serviço. Este princípio objetivo informa que, para que, antes de um benefício existir, ou ter seu valor aumentado, ou ser estendido para novos beneficiários, deve ser determinada sua fonte de custeio total. Ou seja, para criar a sua fonte de custeio total, deve existir a pré-existência da fonte de custeio. Ou seja, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Tem que haver o custeio prévio. Foi o exemplo que eu dei ontem sobre a máquina de refrigerante. O que é custeio prévio e contribuição prévia? Contribuição prévia. Eu chego até a máquina de refrigerante, coloco a notinha lá e vem o refrigerante. Mas como é que aqueles refrigerantes vão estar ali dentro? Não vão nascer por si só. Tem que haver o custeio prévio. Alguém que vai chegar lá e armazenar aquela máquina. Isso é a precedência de custeio. Tem que haver o custeio prévio. Este princípio objetivo está previsto no artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, conforme texto abaixo. Parágrafo 5º. O que é que diz o parágrafo 5º? Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Bem simples. Último princípio para a gente finalizar a nossa live. Vamos falar sobre o princípio da anterioridade nonagesimal ou noventena ou anterioridade mitigada. Falei sobre esse princípio na live de quarta-feira, quando a gente falou sobre legislação previdenciária, sobre sua vigência, que tem aquela exceção dos 90 dias. O que é que diz o princípio da anterioridade nonagesimal? Considerado um direito fundamental, tem o objetivo de quê? Evitar a surpresa e dar tempo para que as pessoas possam se preparar para pagar um novo ou um aumento de tributo. Aumento de tributo. A palavra nonagesimal ou noventena vem do número 90. Isso é óbvio, 90 dias para ser exigido. O artigo 195, parágrafo 6 da Constituição, preconiza que as contribuições sociais de que trata o próprio artigo 195 só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação. Data da publicação.
da lei que houver instituído ou modificado. Muito importante agora, coloquei até uma observação bem grande no material. É importante ressaltar que, no caso das contribuições sociais, ao contrário dos impostos, taxas e contribuições de melhorias, contribuições que vai melhorar a sua vida, contribuições que vai melhorar o seu imposto. Como é contribuição que vai melhorar o seu imposto? Se você paga 100 mil de imposto e você passar a pagar R$1 de imposto, isso foi uma contribuição de melhoria para a sua vida. Não precisarão respeitar a anterioridade do exercício financeiro, ou seja, ser cobrada a partir do ano seguinte. Não precisa respeitar qual artigo? Artigo 195, parágrafo 6º. Ou seja, se houve uma contribuição, se você vai pagar um imposto, o IPVA da vida, você tem lá um carro, você tem uma Ferrari, e você paga 10 mil de IPVA. Chega o ano que vem, aí você vai lá puxar seu IPVA da sua Ferrari, vai estar lá R$1.000. Você vai dizer, oxe, o que foi isso? O governo está muito bom, está muito rico, o que foi isso? Isso foi uma contribuição de melhoria para a sua vida. Ou tem algo de errado, mas, de acordo com as notícias, isso é um exemplo. Contribuição de melhoria. Você passou a pagar R$1.000. Isso não é exigido que seja aplicado o princípio da anterioridade nonagesimal. Somente será cobrado a partir do próximo exercício financeiro. Não precisa ser respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal. Entendido? Concluindo por hoje. Material disponível lá no grupo, pessoal, para quem adquiriu. O material está muito bom. O material é excelente para quem trabalha. Ontem eu recebi muitas mensagens do pessoal, gente que comprou o material, agradecendo muito porque esse material está servindo como algo que é difícil de ser encontrado. Por quê? Porque muita gente vai trabalhar, pega um ônibus, está lá no ponto de ônibus. Como é que está lá no ponto de ônibus? Está lá assim, só com uma folhinha. Olha o material de hoje. 2 folhinhas, frente e verso, dividido em 2 colunas. Está lá no ponto de ônibus, esperando um ônibus. Está ali, seletividade, distributividade na prestação. O que é isso? Ah, é isso, isso, isso. Irredutibilidade, garantir seu valor nominal. Olha como é fácil. Você lê isso aqui em 10 minutos, 15 minutos. Agora imagine você lendo esse resumo 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Como é que esse assunto não vai ficar na sua mente, na sua cabeça? Como é que não vai entrar? Me diga. Me diga como é que não entra. Você martelando ali. Entra, é igual o prego. Você pega o prego, coloca na parede e vai martelando até o bichinho entrar. Uma hora ele tem que entrar. Ou vai entortar. Se entortar é porque você fracassou no estudo, não quis estudar. Mas se ele for reto, é porque você está martelando o conhecimento e ele vai afundar. Vai afundar que se você quiser afundar até a parede, de tanto martelar. Então, martele muito nesse material. Vai ser muito bom. Live. Como funcionará as lives do final de semana? 5 da manhã. Eu disse, live todos os dias. Domingo. Domingo eu quero descansar. Descanse. A live é para quem quiser, quem tiver disponível. E é o seguinte, pessoal. De graça. Tô aqui, 5 da manhã. Todos vocês que estão aqui, guerreiros, lutando, deixando a cama de lado, o sono de lado. Essa noite eu dormi mais de meia-noite produzindo material. Pessoal, por que eu vendo isso? Porque eu vejo que é um negócio bom. Ajuda pra mim, tá ajudando pessoas. A gente perde muito tempo, entre aspas, perde muito tempo mesmo. Perde muito tempo com a família. Em vez de a pessoa estar com a família, em vez de você estar dando atenção a outra coisa, você está aqui se sacrificando, produzindo o que é melhor para todo mundo. Se fosse coisa ruim, mas não é coisa ruim, é coisa boa, informação relevante, informação que vai te ajudar a mudar de vida. Se você quer mudar de vida, sacrifique, saia da zona de conforto. Ah não, eu quero dormir só mais um minutinho, então durma e não acorde mais, fique lá dormindo, fique sonhando com seu sonho. Enquanto você sonha, tem gente aqui que está
botando em prática o seu sonho. Tá lutando todos os dias. É o que eu digo, colocando um tijolinho a mais na sua aprovação, construindo um grande castelo lá na frente. Muito bom, pessoal. Gostei muito da participação de vocês. Cristiane, material, vou colocar o link agora, assim que terminar a live. Vou tirar um print da tela, vou colocar o link e você só arrastar para cima e adquirir. Faz o que os outros resumos não fazem. Eu gosto muito do meu resumo, só uso o meu resumo. Agora imagine só, você adquiriu o meu material. Você pega o material antes de assistir a live. Vocês aqui que já assistiu a live, sabe um pouquinho qual é o grupo. O grupo, Thales, é para quem adquiriu o material. Todo dia eu posto material no grupo e posto as lives. A live não fica disponível aqui, somente para quem adquirir o material. Pessoal, é muito bom, vale muito a pena. Recebo mensagem todo dia, pessoal agradecendo. É um resumo que vai ajudar bastante na revisão. Ajuda muito na revisão. Imagina você revisando. Você vai dizer o seguinte: hoje, acabei de assistir a live. O que é que eu vou fazer? Vou imprimir o material e vou levar para o meu trabalho e vou ler em 10 minutos. Vou ler 4 vezes por dia. Imagine isso na sua cabeça, 4 vezes você martelando. Muito bom, pessoal. Muito bom. Obrigado. A Lua. Elaine, vou colocar daqui a pouco o link, você vai arrastar para cima. E sucesso para todo mundo. Você tira dúvidas fora da live? Sim, Pérola, tiro sim, no grupo. O pessoal pergunta: Everton, o que é isso no material? Everton, esse ponto final aqui, por que esse ponto final? Eu vou explicar, pessoal, o ponto final é por isso, isso, risco material. E é muito bom, o grupo está crescendo, está sendo muito bom, um grupo muito produtivo, muitas questões, está sendo muito bom. A Amanda faz parte do grupo também, está gostando do grupo. Material com questões você tem, pessoal. Eu estou com o objetivo de lançar essa semana 200 questões de direito previdenciário comentadas. Vou lançar e o preço vai ser o preço de uma coxinha. Quanto é o preço de uma coxinha na sua cidade? Aí você vai me dizer R$1, mas não é R$1, você sabe disso. E é um material de qualidade. 200 questões de direito previdenciário comentadas. Paula, desculpa, Paula. É um material de qualidade. Assim que eu fizer, vou colocar isso, arrastar para cima, fazer a compra e conversar comigo no WhatsApp. Tudo certo? Um ótimo dia a todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus e estudem até sair sangue dos olhos. Estudem com força, porque a gente tem que passar em primeiro, em segundo ou em terceiro. Esqueça isso de passar lá para 200, posição 200, 300. Ah, passei no concurso. Eu fui aprovado. Eu passei no concurso dos meus sonhos. E foi, qual a sua posição? Ah, passei lá em 20 mil. Meu Deus, mas vão me chamar. Daqui para 50 anos vão me chamar. Pessoal, concurso é coisa séria. Passe em primeiro, segundo ou terceiro, até o quinto, que você é chamado. Passe e estude. Estude, abra seus olhos. Bloqueie sua mente para pessoas negativas, mensagens negativas que não edificam a sua vida. E vamos com tudo. Quase 1 hora de live de novo. Muito boa, pessoal, a live. Gostaram? Amanhã, novo assunto. Amanhã, financiamento da Seguridade Social. Vou preparar o resumo agora. Já vou colocar lá no grupo. O que acharam da live? Eu que agradeço, Pérola. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui, prestigiando mais uma live. E é todo dia, pessoal. Todo dia, 5 da manhã. 10 segundos para acabar. Todo dia, 5 da manhã. Encontro marcado aqui de graça. Só é você ter internet, só é você ter visão, e só é você ter audição. Que a gente vai transmitir o melhor. Tchau.